Olá pessoal, que bom encontrá-los aqui nessa videoaula aqui que vai apresentar um pouco para a gente sobre Freud, esse pai da psicanálise, esse médico, essa pessoa importante, esse filósofo também, que nasceu na segunda metade do século XIX e influenciou muito nosso jeito de perceber o mundo, de perceber as nossas vivências, nossas experiências, as nossas identidades, aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, o nosso jeito de entender sexualidade e uma série de outras questões. Freud é um dos expoentes da modernidade que alterou todo um jeito da gente perceber a vida. Por isso ele é importante para a gente. Mas para entender quem é Freud, a gente precisa também saber um pouco da biografia dele, das suas origens, dos seus interesses, as experiências pelas quais ele passou, coisas que influenciaram aquelas respostas que ele foi dando depois ao redor de problemas muito centrais para nós, que são problemas humanos, problemas de afetividade, problemas de identidade, entre outros tantos. Para isso, vamos nos atentando aqui à biografia de Freud. Né? Freud é judeu, iluminista é assimilado, e quando eu digo isso, eu estou dizendo que não que ele tenha vivido lá no período iluminista, mas ele está dentro da tradição iluminista, né, da confiança na razão, mas nem tanto. Freud ele tem mais confiança na emancipação daquelas coisas que são obscuras para a gente. Nesse caso, no campo das nossas afetividades, nossas vivências. Né? Ele está querendo que minimamente a ciência, e nesse caso a psicanálise, que não é uma ciência, é um modo de abordar realidades da vida da gente, traga à luz coisas que estão inconscientes. É nesse sentido que ele faz parte de uma tradição iluminista. Né? Ele é muito influenciado por essa questão aí da libertação e da emancipação. Então ele é um judeu iluminista e assimilado porque ele faz parte de um momento em que a Europa está exigindo que todas as famílias judias estejam adeptas, para continuar ali nos países europeus, adeptas à cultura moderna e deixem as tradições religiosas mais para o âmbito privado, para o âmbito familiar. Então eles não tinham essa liberdade religiosa ali na Europa mais. Isso faz muito tempo, na verdade. Né? Antes mesmo ali de 1500, no século XIV, já havia muita coisa acontecendo de preconceitos contra os judeus e contra os islâmicos. Então o anti-judaísmo, do ponto de vista religioso, o anti-islamismo do ponto de vista religioso já havia há muito tempo ali. Muitas cidades já foram queimadas, né? Muitas pessoas morreram já nesse sentido. Essa história é bastante grande para a gente entender a profundidade. Então ele está dentro desse clima. Ele é um dos filhos de um segundo casamento. Ele tem mais 7 irmãos, ele é o mais velho. O seu pai ele é um comerciante de lã, que não se adequa tanto a essa modernidade, então Freud acaba sendo uma promessa para o futuro da família. Né? Investem muito no Freud o quanto podem para que a família esteja melhor ali futuramente. Freud tem um apreço por romances, por literatura, ele tem então uma influência bacana nesse sentido da leitura, e ele é muito bem cuidado pelas mulheres da família. Né? Ele tem uma relação muito afetiva com a mãe. A mãe dele, segundo ele, é muito linda, sempre ele foi admirado pela mãe, embora ela fosse uma mulher forte, de trabalho, com pouca docilidade, mas com uma beleza ímpar para Freud. Tanto que Freud vai ser influenciado muito pela essa figura feminina em outras relações. Né? Tem outras relações ali que ele vai vendo nas mulheres e comparando, né, criando esse aspecto feminino, essa imagem materna aí. Enfim, esse é o Freud, de origem, né, familiar judia, e aí nós temos o Freud jovem, né, na sua juventude, ele está numa época liberal. O Império Austro-Húngaro, nesse caso, que é o império, o lugar onde ele vive, está vivendo ali um momento bastante turbulento politicamente falando, economicamente falando também. As pessoas estão querendo ali dividir esse império, né? Os húngaros estão querendo ser autônomos e tudo mais. Existe ali a propensão para a ascensão social, as questões da propriedade privada, enfim, o capitalismo nascente, isso é importante.
existe uma crise financeira, existe uma epidemia de cólera, então ele está vivendo um momento conturbado das coisas. E os judeus, como sempre, são acusados dessa desestabilização social, financeira e de saúde das coisas todas. Então, como várias outras experiências que nós já sabemos, os judeus são acusados de coisas que são coisas da sorte, coisas que são movidas pelo próprio sistema. Freud começa a estudar filosofia, né? Muito jovem, ele começa a estudar filosofia, entra na faculdade, conhece Franz Brentano, que é mestre, que é filósofo mentor de um outro filósofo ainda mais importante, que é Edmund Husserl, que vai criar um método fenomenológico. Brentano já está dentro dessa fenomenologia, ele está ali em diálogo com a psicologia nascente naquele tempo, e o grande problema de Brentano é a questão da intencionalidade, que tem proximidade com essa questão da consciência. Todas as coisas, as experiências que a gente faz, a interpretação de mundo, tem uma intencionalidade, uma orientação que eu estipulo, que eu localizo e que eu sigo adiante. Nada é sem essa intencionalidade. Ele também é influenciado por Feuerbach, não é mestre dele, mas ele é influenciado por esse pensamento. Feuerbach é um crítico da religião, é um crítico social, ele é contra as projeções humanas que fazemos em relação a essas figuras religiosas, ele é materialista, né, nesse sentido. E, além disso, ele é influenciado por Breuer, que é uma pessoa que traz ali o método da hipnose, entre outros ali, da fala e tudo mais, e Darwin, né, que está trazendo ali naquele século inteiro um modelo de ciência que deslocou o ser humano do centro das coisas, né? Tem até uma parte interessante do pensamento freudiano que ele diz que o ser humano sofreu 3 deslocamentos. Um primeiro é que antes a gente era geocêntrico, a gente já não é mais. Um segundo é que a gente era o centro da criação, a gente não é mais. A gente está dentro da carga evolutiva, então a gente é uma consequência de vários processos. E um terceiro é que o Freud está fazendo, que a gente tinha autonomia, parecia que a gente tinha autonomia no pensamento, mas a gente não tem mais, quem manda é o inconsciente. São 3 deslocamentos fundamentais para a compreensão do ser humano. Isso é lindo, isso é interessantíssimo. Depois dele fazer esse processo todo, o Freud sai da filosofia porque ele ganha alguns conflitozinhos ali com o Brentano, embora o Brentano ajude a concluir os cursos e tudo mais. Ele é muito preparado do ponto de vista dos idiomas e da linguagem, da filosofia, tanto que ele traduz algumas obras de Stuart Mill, que é um liberal, e Platão também, né, filósofo grego. Então a gente começa a pensar ligações importantes aí do mundo sensível, mundo ideal, enfim, da anamnese, com questões aí que Freud vai assumir futuramente. Ele vai para a medicina, ele gosta de neurologia, ele gosta da ciência zootécnica, ele gosta da biologia, da anatomia, então ele entra nesse campo todo, mas ele tem 2 tendências: gostar das ciências naturais, que está sendo influenciado agora, mas ele também é muito especulativo, ele é muito inquisitivo, um pesquisador nato, que é a influência da literatura e da filosofia que ele tem contato inicialmente. Ok, qual é o caminho diferenciado que ele vai tomar na ciência médica daquele tempo, na medicina daquele tempo? É que naquele tempo havia uma ideia de niilismo terapêutico. A ciência estava crescente, a medicina estava crescente, e as pessoas não queriam nos hospitais, que ele vai ser depois ali um residente, um doutor associado, né, de Viena, ele já está em Viena agora. Os doutores ali não queriam curar as pessoas. Eles estavam no momento de aprendizado, de compreensão das doenças. Então, niilismo terapêutico significa a não crença de cura das coisas, porque não era o objetivo deles. O que eles estavam querendo era descrever bem as doenças, conhecer o máximo possível. É como se a gente dissesse que alguém está morrendo e a gente não está querendo necessariamente curar essas pessoas. Nós estamos até fazendo alguns testes, alguns métodos diferenciados, mas no sentido de ver qual seria o melhor método, qual seria o melhor teste, qual seria a melhor terapia, digamos, para trabalhar com aquela determinada ciência, qual é o comportamento da doença em relação a esses instrumentos e metodologias que estamos usando. Algo que foi necessário na história, mas Freud já não estava a fim de dar continuidade a esse tipo de comportamento. Ao mesmo tempo,
na educação, nós tínhamos ali uma educação bastante rígida, disciplinada, porque havia a ideia de uma pedagogia negra. O que é isso? Eles entendiam que as crianças elas nasciam mais propensas à animalidade do que à racionalidade. Então a pedagogia, a escola, ela deveria ser um lugar de domínio dessa animalidade que a criança tem, dessa irracionalidade que a criança expressa ali nos anos iniciais. Por isso, havia a palmatória, havia a ênfase na disciplina, a ênfase em castigos e tudo mais. É uma forma de dominação dessa falta de vida racionalmente orientada, né? Por isso, uma pedagogia negra, que eles chamam naquele tempo, né? Por favor, não entendam esse negro como uma linguagem aqui racial, da minha parte, obviamente, mas isso faz parte do contexto ali. E aí Freud, contra esses dois tipos de ideias, ele inicia um tratamento, uma terapia a partir da fala do paciente, a partir da associação para a compreensão desse paciente. Freud ele vai começar a fazer um processo de interpretação, não é mais agora um experimento corporal com cargas elétricas e uma série de coisas assim do tipo. Ele quer entender quais são as experiências das pessoas, né? E Freud é até considerado pelos sexólogos ali do tempo como conservador. Interessante pensar nisso, né? E a gente vai entender por que ele é um conservador, e pelos médicos como um literário e não como um médico. Por que é que Freud está querendo interpretar a vivência das pessoas? Porque ele está partindo dos sintomas. Isso é interessante demais, né? Chegam os pacientes no hospital, ali com uma série de reações e tudo mais, descompensadas, gritos, febres, espasmos e outras coisas. Isso tudo é sintoma. E aí Freud vai começar a definir as coisas, o que é um sintoma. Então aqui a gente está aqui numa tela, está apresentando o quadro geral desse trabalho inicial do Freud. Sintoma é uma reação a algum processo que se vive e que alerta sobre algo que não está correto, que não é comum e com frequência traz sofrimentos às pessoas. Esse é um sintoma. Existe alguma causa, sintoma é uma consequência. Para entendermos bem a causa, a gente também precisa entender bem o sintoma, né? E nesse caso, através da fala, através do diálogo, Freud está querendo interpretar esses sintomas para alcançar a causa deles. E aí a gente já começa a entender o que significa o sintoma, que aqui está uma descrição médica, na psicanálise. Na psicanálise, o sintoma não é obra do acaso, mas, pelo contrário, possui uma motivação, um sentido e uma intenção. Se a gente for olhar só no aspecto médico da coisa, o sintoma é uma consequência, como a gente havia falado. Para a psicanálise, existe uma causa, existe um sentido, ou seja, uma direção, né? Existe algum objetivo para isso, né? E existe uma intenção, que é a influência do Brentano lá sobre a intencionalidade. Os sintomas para Freud são sintomas que de alguma forma são desejados, né? De alguma forma eles são queridos para realizar alguma coisa que mais futuramente a gente vai ver que foi meio que recalcado, que escondido, que foi deixado mais para baixo da nossa consciência. Se foi deixado mais para baixo da nossa consciência, se foi reprimido, recalcado, então existe um processo que é tirado do olhar da nossa consciência e colocado num lugar que a gente não quer ver mais, que a gente não quer perceber mais, que está lá, escondido. E que em algum momento a gente realmente vai esquecer, mas que continua agindo na gente sem o consentimento da gente, né? Tem coisas, vivências nossas que elas são fortes, a gente nem sequer lembra, ou talvez lembra e reprime essas coisas, mas elas agem na gente sem consentimento da gente. Como os xistes, como os atos falhos, enfim, como as somatizações que nós vamos tendo. E aí, o que é o inconsciente? O inconsciente revela o processo, mas ele é desconhecido da consciência daquele que o realiza, né? O Freud está entendendo que aqueles sintomas, eles não são de todo conscientes, eles não são de todo desejados e iluminados na nossa mente. A gente não tem consciência deles. São desejados, mas estão saindo por outro caminho, né? Estão saindo por um tipo de rebeldia daquilo que a gente reprimiu. E por que a gente reprime alguma coisa?
Pra gente, a gente reprime alguma coisa por vergonha, a gente reprime alguma coisa por medo, a gente reprime alguma coisa por submissão que a gente tem sobre algumas pessoas, etc. e tal. Né? Tem vários mecanismos que a gente, com um tempo bastante significativo da vida da gente, a gente vai deixando escondido, a gente não revela. E aí, quando a gente vai deixando essas questões escondidas, elas meio que são traumáticas, né? São meio que experiências fortes. Vamos pensar o seguinte, de repente eu tenho receio de entrar num grupo, que eu desejo muito entrar nesse grupo, por que eu tenho receio? Porque de repente eu não aparento ser legal, não tenho as mesmas qualidades, mesmas características físicas, o mesmo status financeiro, condição financeira. Então eu quero entrar num grupo, não entro porque estou limitado pela minha condição física, biológica, financeira e outras tais. Então eu vou reprimindo, tenho vontade e reprimo, fico triste, né? Fico infeliz, fico desajustado, enfim. Dali para frente uma série de consequências vão acontecendo. Né? Esse pequeno trauma, que não é pequeno, ele é uma fixação. Eu fixei em mim uma impressão de que eu não serei bem aceito por essas condições. E pode ser que não sejamos bem aceitos mesmo, né? Pode ser que seja real, só que eu começo a me anular por conta disso. Essa fixação, ela começa a ditar qual é o meu comportamento, não só em relação a esse grupo, mas em relação a todas as outras experiências que eu tenho. Qualquer outro lugar que eu tenha, de repente, algum tipo de suspeita de que eu não serei bem recebido, de que eu não serei bem aceito, etc. e tal, eu começo a me anular, eu começo a bloquear as minhas ações, como eu fiz nessa primeira experiência. Então existe uma fixação traumática e a partir disso eu começo a repetir esse meu comportamento, essa minha ação. Eu começo a padronizar essa reação, de modo que ela começa a ser sintomática. É isso um sintoma? É aquilo que repetidamente acontece porque eu estou reprimindo coisas. Ah, mas como é que isso é inconsciente? Porque de alguma forma isso vai ganhando tanta força na gente que aquilo que era consciente, aquilo que é consciente, que eu sei que é consciente, a minha experiência traumática, eu tenho consciência dela, beleza, mas se torna um processo reativo e multiplicador de ações e dessas eu sou inconsciente. E às vezes eu nem percebo. De repente eu crio uma série de manifestações que eu não dou conta de perceber todas elas, as pessoas me dizem e eu às vezes nem aceito. Existe esse processo de resistência. O que é isso aqui, ó? Que é princípio de prazer e de realidade. O princípio de prazer é porque todo mundo, anatomicamente, o nosso corpo precisa de harmonia, precisa de estabilidade, né, do ponto de vista das energias, das afetividades. Isso é princípio de prazer. Então eu tenho o desejo de entrar num grupo. Esse é meu princípio de prazer. Só que eu tenho um princípio de realidade, que nem sempre essa realidade corresponde ao meu prazer. Ou seja, eu tenho o desejo de entrar no grupo, mas aquele grupo ele já não está receptivo a mim. Como é que eu equilibro essas duas coisas? Aqui está o problema para Freud. Eu tenho o desejo, o princípio de prazer, e tenho a realidade, que não necessariamente está harmoniosamente configurado com o meu princípio de prazer, com o meu desejo. Eu, com a maior frequência possível, esqueço, quero anular o meu prazer e me adequo a esse princípio de realidade, ou não me adequo a ele, me anulando. Essa é a fonte das nossas doenças psíquicas, essa é a fonte das nossas neuroses, que a gente vai aprender daqui a pouco. Por isso, esse sintoma, ele acaba sendo um tipo de realização de um desejo, como no sonho, só que ele não é uma realização agradável. Eu até realizo um pouquinho do desejo, porque eu vou criando mecanismos, eu crio uma segunda personalidade, eu reforço minhas máscaras, eu invento ser alguém que eu não sou para entrar dentro daquele grupo. Eu invento isso com alguma frequência. Então eu até realizo o desejo de entrar no grupo, mas tem um custo, que sou eu mesmo, é a minha originalidade, a minha essência, a minha própria pessoa. O sonho é basicamente isso. No sonho a gente elabora o desejo de um jeito diferente. A gente cria personagens fictícios, aventuras fictícias para realizar um desejo que é essencial e que não é necessariamente daquele jeito. Como no sonho, o sintoma realiza um desejo, mas não é da forma como a gente deseja. Por isso, esse tipo de realização do desejo é sofrido, né? É marcado pelo sofrimento, é desgastante, nos faz ficar perturbados e tudo mais.
Entendido isso, um grande problema daquele tempo era a compreensão da sexualidade. Nós vivemos ali no tempo do Freud um tempo patriarcal, machista, em que o homem, como basicamente na história toda, goza dos direitos, dos créditos de toda a evolução e qualquer coisa do tipo, e a mulher, ela é relegada ao cuidado familiar, à casa, à submissão, a estar 100% dedicada aos filhos, à reprodução e 100% ao cuidado do seu esposo, lá do seu marido. Ela não goza de nenhum tipo de direito, de nenhum tipo de ascensão social, enfim, qualquer coisa do tipo. Até o prazer é uma espécie, o amor é uma espécie de obrigação, não uma espécie de fruir mesmo os prazeres e as afetividades. Por isso, Freud vai abranger o termo de sexualidade. As mulheres que Freud está atendendo e recebendo lá no hospital, isso não é nem ainda terapia psicanalítica, viu, gente? Que a gente chama de histéricas, né, que são aquelas mulheres que estão exercendo, manifestando sintomas agressivos, de surto e tudo mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas têm sonhos, que elas têm desejos que não são realizados por conta de uma sociedade que reprime. E elas são obrigadas a reprimir isso, só que nós não damos conta de manter os nossos desejos reprimidos. Em algum momento, isso estoura de alguma forma, isso somatiza de uma forma, isso vira um sintoma, vira um ritual, porque vai se repetindo, sei lá, em desmaios, vai se repetindo de alguma forma possível. E aí, Freud vai contra a ideia local, dizendo que, peraí, sexualidade não é só pensar na questão do genital. Sexualidade não é só questão de pensar na reprodução. Sexualidade é a nossa forma de viver, de pensar e de relacionar com o mundo, com as pessoas, com o nosso corpo, que é fonte de prazer. Como eu disse antes, prazer é estabilizar o corpo, é deixar ele satisfeito, né? A audição é fonte de prazer, a visão é fonte de prazer, a fala é fonte de prazer, o tato é fonte de prazer. Isso é sexualidade para Freud. Né? Para Freud, a sexualidade, a ciência não pode aceitar com que a sexualidade se restringe apenas à questão genital e à questão da reprodução. É o que ele vai dizer aqui. Dizer sexual é algo que reúne e leva em conta a oposição entre os sexos, isso é verdade, obviamente, a obtenção de prazer, a função reprodutora e o caráter indecoroso, que ele chama aqui, porque o tempo era moralmente muito fechado, a ser mantido em segredo. Mas isso é o que basta para as necessidades práticas da vida, mas não é o suficiente para a ciência. Freud quer, e aí está a influência iluminista, Freud quer que a ciência entenda a sexualidade muito mais profundamente. Por quê? Porque ele entende que existem pessoas que sentem satisfação, que estabilizam o seu corpo, as necessidades, de outras formas que não sejam as sexuais. Olha que bacana. É claro que ele está pegando pessoas ali com problemas de perversão, e a criança também. Né? Tem adultos que são pervertidos, né, no caso, e perversão aqui também não é questão de genitália, tá, gente? Adultos que de repente têm fetiches, né, e sentem prazer ali pelo pé, pelo toque na orelha, qualquer coisa, e se sentem satisfeitos. E aí Freud fala, espera aí, né? Esses adultos, eles estão obtendo prazer de uma outra forma. Então não é só uma questão reprodutiva e só uma questão genital. E as crianças? As crianças têm uma outra fonte de satisfação de prazer, que é o abraço, que é o carinho, que é o amamentamento, quando é neném lá com a mãe e tudo mais, que é a brincadeira com o pai, com a família, é uma outra fonte de satisfação e de prazeres. Isso é bonito do Freud, ele abrange essa questão de sexualidade para entender o que é sexualidade. Então, o conceito de sexualidade é expandido devido aos estudos das perversões e também, eu não coloquei aqui na projeção, das vivências infantis. Olha que bacana. O essencial, aqui na nossa esquerda, o essencial das perversões não está na transgressão da meta sexual, né? Que seria a reprodução, que seria a satisfação ali da energia do ponto de vista genital, na substituição do órgão genital, nem mesmo na variação do objeto, e sim apenas na exclusividade com que acontecem tais desvios, os quais põem de lado a função reprodutora do ato sexual. É Freud abrangendo a questão toda aqui, né? Nós podemos fruir dos prazeres de outra forma. Não estou chamando a gente de perverso, né, de pervertido, estou chamando a gente de sexualmente muito mais amplo do que a gente imagina.
E diferente do pervertido, a sexualidade infantil, de modo geral, não apresenta uma centralização, tipo o fetiche que eu tinha falado, e organização. Seus instintos parciais têm direitos iguais a cada um deles, e cada um deles se lança por conta própria à conquista do prazer. Como eu disse, é uma brincadeira, como eu disse, tomar o banho, ficar horas e horas lá na banheira ou no chuveiro, brincando, é uma fruição de prazer. O aconchego materno, paterno, o amamentamento, todas essas questões são questões de fruir prazer. Então a sexualidade como fruição de prazer é muito maior do que aquela sociedade entende. Freud está dizendo isso pra gente. Existe, obviamente, conflitos, né, que a gente vai entender. Sexualidade, se ela está dizendo sobre afetividade, modo de buscar a satisfação de prazer, Freud, como é um cara muito antenado e gosta da literatura, ele vai trazer o complexo de Édipo para explicar como é que seria isso. E aí a gente precisa entender o seguinte, a sexualidade, o complexo de Édipo revela isso, é uma história dos conflitos, né, das decisões, da formação da nossa afetividade e subjetividade humana. Na história de Édipo, tá claro ali a ideia de Freud, ele adequa, né, gente, a modernidade, uma história da Grécia Antiga. Na sexualidade, a mãe é o objeto dos afetos da criança. O pai é um sinal de restrição necessário, concorrente dos afetos. Existe aí um processo de identificação e de diferenciação. Quem é a pessoa que eu amo, quem é a pessoa que está falando, opa, que ela não é minha, não é minha posse, né? Existe um processo também de repressão, porque na medida em que eu vejo que existe um sujeito, que é o meu pai lá, a criança pensando, opa, tem esse sujeito que está colocando limites na minha relação, então eu começo a internalizar esse limite. Eu começo a reprimir também, já ali, aqueles desejos, aquela agradabilidade, a intensidade da posse que eu imaginava ter sobre minha mãe e tudo mais. Né? Por isso tem as birras, os choros, aquela coisa toda. Esse processo, o Freud está dizendo que é necessário, deve ser cumprido. É um processo que a gente tem que passar por ele para ter claro o nosso jeito de trocar os afetos. A troca dos afetos é constante. Então, depois dessa infância em que eu já entendo qual é o jogo das coisas, em que eu me identifico com o pai também, porque eu não sou um inimigo necessariamente do pai, eu vejo ele como alguém que concorre nesse amor com a mãe, mas ele não é meu inimigo, assim. Né? E aí a gente entra no processo de latência e na adolescência tudo isso volta. Para quê? Para eu reafirmar a identidade, para eu reafirmar as pessoas que amo, as pessoas que eu tenho algum tipo de concorrência e tudo mais. Existe um vídeo que eu vou postar logo após aqui sobre o complexo de Édipo, que conta em detalhes essa história. O que é importante para a gente é que nessa história individual existe um desdobramento social. Então existe do indivíduo, é importante realçar isso, para a sociedade uma analogia, uma semelhança desse complexo de Édipo. Tanto é que a história desses conflitos que formam o nosso jeito de ser dentro da nossa família, né, que não é basicamente só conflito. Quando eu digo conflito, não coloque um peso muito grande, coloque apenas a ideia de troca, de afetividade, de constituição de relações. Né? Na sociedade essa experiência se repete. Se repete com pessoas que eu estou mais afim, pessoas que eu não estou, nessa troca de dependências, né, dessa troca de favores, de relacionamentos, nossos amigos, nossas relações trabalhistas e tudo mais. E aí, nesse sentido, essa história de repressão, né, o que era familiar, de interditos, de normas, de leis, que constitui a vida psíquica nossa na família, elas se desdobram socialmente e Freud vai escrever um outro livro, né, para representar essa realidade, que é um livro que se chama Totem e Tabu. Ele escreve isso porque um companheiro dele, Carl Jung, ele já está falando sobre sociedade. Né? Eles têm um pouquinho de divergência ali, ainda são amigos, mas Freud está entendendo que, se Jung está dizendo sobre os processos inconscientes da sociedade, eu também preciso fazer esse desdobramento. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa apresentação. E tão logo a gente entenda, a gente comece também a falar mais coisas sobre Freud. Ok, gente? Aquele abraço, aquele beijo, até a próxima.